Celebramos a vitória no Fundeb com a aprovação pelo Senado. Mas isso resolve tudo? Ou ainda existem outras ameaças? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Ontem o Senado aprovou, por unanimidade, a nova redação da Constituição, estabelecendo o Fundeb, né, de maneira permanente e com mais recursos. E isso deve ser comemorado porque nós tínhamos o risco sério de extinção pela lei que estava em vigor do Fundeb, e com isso uma perda monumental de recursos que inviabilizaria em praticamente 85% dos municípios a manutenção da educação básica. Muito bem, demos espaço, houve uma mobilização nas redes sociais intensa, e isso deve ser comemorado, deve ser celebrado com certeza. Mas com isso está tudo resolvido, não há mais problemas pela frente? Não é exatamente verdade. São várias questões que devem ser consideradas e que nós precisamos colocar na mesa e pensar na maneira de enfrentar e de equacionar. Em primeiro lugar, ainda que tenha se garantido mais recursos, continue em vigor a emenda constitucional número 95, que congela os gastos sociais por 20 anos. Ou seja, esse período agora é todo com a lógica de congelamento de gastos. Isso significa que, para quem defendeu e aprovou essa emenda, não existirá inflação por 20 anos, não existirá aumento populacional por 20 anos, ou seja, gastos que já não eram os necessários, porque quando se aprovou esse congelamento, os gastos, os recursos disponíveis para a educação já não eram suficientes para uma educação universal, ou seja, para todas e todos, que é assim que tem que ser um direito. Se não for para todos e todos, não é direito, é privilégio. Uma educação para todas e todos, universal, de qualidade. Não havia já recursos suficientes para isso, e congelando-se isso por 20 anos, podemos imaginar o resultado. Então, a emenda 95 é um obstáculo, não só ao direito à educação, mas a todos os direitos sociais. Nesse caso, a gente está falando aqui especificamente da educação. Temos outros problemas ainda. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal limita os gastos com o pessoal no limite máximo estourado em 52% do orçamento. Bom, no caso do município, que é o grande prestador de serviços, muito mais do que o Estado e a União, isso é absolutamente inviável, pelo menos na maioria dos municípios de porte médio para cima do Brasil. Não se consegue, porque tem educação, tem saúde, tem assistência. Campinas é um exemplo interessante para a gente considerar. O limite de gasto, segundo o governo municipal, não está tão próximo, se baixou o percentual do gasto com o pessoal. Mas isso à custa do quê? Na saúde, através da rede Mário Gatti, uma quantidade enorme de terceirizados. Na assistência social, 95% dos serviços prestados por entidades terceirizadas, que eles chamam pomposamente de cofinanciadas, ou seja, não é a prestação direta por parte de servidores públicos. E na educação já temos naves-mães e outros expedientes de terceirização para organizações sociais. Então esse limite de gastos, com a lei de responsabilidade fiscal, mesmo que nós tenhamos o recurso Fundeb, mesmo que inclusive derrubemos a emenda constitucional 95, essa coisa criminosa de congelar gastos, continuará havendo esse problema, porque praticamente se empurra as administrações municipais para terceirização em função do limite de gastos da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, é necessário levar em conta que, se é verdade que houve uma batalha, uma vitória importante, uma batalha que foi a continuidade, a manutenção do Fundeb, vários outros problemas continuam na ordem do dia. Isso falando-se na questão do financiamento, na questão da manutenção, né? Se nós formos considerar do ponto de vista aí de projetos didáticos e pedagógicos, dos projetos governamentais, aí a situação vai de mal a pior. Nós temos iniciativas por todo o Brasil tentando implantar o Escola Sem Partido, que censura, interdita os debates na educação.
temos ataques ao professorado, que não é devidamente valorizado. Havia uma tentativa, ao que parece ainda existe esse risco, de uma redução nos critérios de reajuste do piso nacional do magistério, que foi uma grande conquista no governo Lula, para que o professorado em nível nacional tivesse um valor mínimo, porque antes disso até tinha professor no Brasil recebendo menos que o salário mínimo. Então são várias as questões que nós não podemos perder a perspectiva da importância delas para a educação. Ou seja, como dizia a música, é preciso estar atento e forte em defesa dos direitos humanos, em defesa da educação, e para que de fato a questão da educação seja um direito efetivamente garantido à maioria de crianças, adolescentes, jovens, do povo brasileiro, enfim, e não um privilégio para alguns. Muito obrigado.